Então, esse projeto é uma continuação de um processo de salvaguarda e proteção de acervo do maestro Luiz Fernando Melara. Anteriormente, em 2021, 2024, eu já tive algum material dele catalogado, digitalizado e editorado as partituras, e a publicação de um libreto de Natal. Então agora, neste projeto, a gente pegou uma segunda fase para continuar esse processo. O arquivo me foi passado, o arquivo todo dele, né, todo o acervo, me foi passado pela família quando ele faleceu, porque nós fomos colegas de trabalho e eu continuo trabalhando com corais e com música e com projetos. E foi nessas conversas que a Ângela Melara, a filha mais nova do maestro, me entregou e disse: eu acho que com você isso aqui tem mais chance de ir para frente, porque se ficar com a gente vai ser só uma memória guardada. Então foi por isso que a gente começou a trabalhar. O Melara teve uma importância muito significativa em Joinville e região, nas cidades de Barra Velha. A música do hino de Barra Velha, o hino oficial da cidade, é dele. Foi diretor da SCAR, foi regente do coro da SCAR. Aqui em Joinville trabalhou com diversos coros de universidades, da catedral, do Círculo Italiano. Então, a importância dele durante os anos 80, 90, 2000 foi bastante significativa. E deixar esse acervo parado ou guardado, no nosso entender, seria um prejuízo à memória desta região, à cultura desta região e ao trabalho de uma vida inteira, né? Ele, 1 ano ou 2 anos antes de morrer, escreveu um bilhetinho que a Ângela Melara me entregou, dizendo que ele gostaria que o material dele fosse trabalhado por outras pessoas, por outros regentes, outros cantores, coralistas, enfim, quem quisesse utilizar o trabalho dele. Então, para padronizar essa entrega à comunidade, nós decidimos fazer este mapeamento agora, essa catalogação de 100 obras diversas. Nestas 100 obras temos música em língua italiana, em língua espanhola, língua inglesa, uma canção em japonês, canções sacras, inclusive algumas em latim, e canções brasileiras. Desses arranjos, desse acervo todo, algumas canções são arranjos do cancioneiro nacional e internacional, outras são composições dele. Então, é bastante importante ressaltar que existem músicas inéditas nesse levantamento. Nesta etapa do processo, neste projeto, a gente fez um levantamento de quais músicas a gente poderia trabalhar nesse processo de editorar, né, que é transcrever do material que elas se encontram, seja um manuscrito, seja uma impressão, seja um arquivo digital, para um outro software, para padronizar a leitura, disponibilizar esses PDFs com a grade total e com acompanhamento de piano quando ele escreveu, né? Às vezes tem, às vezes não tem, e digitalizar, escanear as partituras que ele escreveu de próprio punho, as partituras manuscritas. Então tem diversas partituras mais amareladas, em um papel mais grosso, que era antigamente o papel que se vendia em lojas de música para escrever, né, uma folha pautada. Então foi todo um trabalho depois de digitalizar, essas folhas não cabem no scanner, você tem que fazer por partes, algumas delas, né, e a curadoria de quais peças entram agora e quais vão ficar para uma próxima etapa. O acervo total deve estar em torno de umas 200 músicas, que eu não levantei por completo. Então essas 100 obras agora estão disponíveis para o público em um link aberto para download do PDF, do manuscrito digitalizado e dos áudios, porque no programa de editoração de partitura a gente consegue extrair áudios
das vozes em separado e da obra completa. Essa ideia dos áudios serve tanto para auxiliar no ensaio de coros não profissionais, onde a maioria das pessoas não tem facilidade com a leitura musical, mas também é uma medida de acessibilidade. O consultor de acessibilidade do projeto nos orientou a disponibilizar este link com os áudios, porque assim as pessoas cegas, com baixa visão, ou mesmo neurodivergentes que fazem parte de coros diversos, podem ter acesso à melodia que ele vai cantar. Então, vamos fazer de conta, eu sou contralto, na música A Banda, do Chico Buarque, eu pego o áudio do contralto, eu não leio partitura, eu pego aquele áudio e por meio do áudio eu vou assimilando a minha linha vocal. Para pessoas cegas ou com baixa visão, que não podem ter acesso à letra das músicas, o próprio consultor nos disse, essa pessoa não está sozinha dentro do coro, ela tem um grupo que lhe dá suporte. Então, à medida que se vão cantando, ela vai aprendendo com o grupo a linha da letra que ela precisa cantar, e dessa maneira ela também pode, em casa, com os áudios, relembrar, estudar, para no próximo ensaio, o ensaio render. Então, pelo que eu tô vendo, algumas partituras o Melara já separou em 4 vozes, soprano, alto, tenor e baixo. Logicamente, por causa da independência de cada uma das vozes, que fazem coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas também começa às vezes com 2 pautas para depois abrir. No programa que eu adquiri para fazer a editoração, eu não vou ter essa possibilidade, então eu vou ter que, já de cara, abrir em 4 vozes o arranjo para dar conta dessa independência. Outros que estão, como esse aqui, ainda não olhei o resto, que estão escrito em 2 pautas, mas existe independência de vozes, olha. Ou seja, tem diferença de soprano e contralto e tenor e baixo. Não dá para botar em 3 pautas, por exemplo, né? Se fosse o caso. As vozes que são divergentes em pautas separadas e as vozes que fazem o mesmo desenho melódico em outra pauta. Não vai ser possível. Então aqui também eu vou ter que abrir desde o início para dar conta. O hino de Joinville, eu já tinha dado uma olhada antes, ele é em uníssono ou as vozes em bloco, então não tem problema de escrever em 2 pautas. São escolhas que a gente vai ter que fazer, né? Essa aqui dá uma curiosidade em saber como vai soar, porque não são peças conhecidas, são composições do próprio Melara. Então, tem que depois botar para tocar, para entender essa escrita aqui. Aqui a gente vê uma certa modernidade, vamos falar assim, porque tem mudança de compasso, alternância de compassos, né? Durante o decorrer da música, e não só de ternário para binário, mas entra um quaternário aqui, volta para binário. E são manuscritos, né? Esses aqui é muito massa. Aqui tá meio desgastado, mas também é um manuscrito. Agora esses aqui vai dar para escanear depois e disponibilizar no Drive, para as pessoas terem o arquivo original, ou né, uma cópia do manuscrito do Melara. Aqui
São peças em inglês, em italiano, em espanhol, já editoradas por ele. Ele utilizava o Encore para fazer essas editorações. Inclusive tem arquivos, esse é o arquivo físico, né? Mas tem arquivos digitais que também me foi passado quando a Ângela e a Marisa me entregaram o acervo, me entregaram também o HD. E ali eu salvei todo o arquivo digital. E é uma dificuldade enorme abrir esses arquivos, porque o meu computador não é compatível com o Encore, eu tenho que usar o computador do meu marido, que tem uma versão não paga, e aí eu não consigo imprimir para poder trabalhar, porque às vezes tem versões diferentes. E aí eu acabo fotografando a tela ou abrindo os dois computadores para poder trabalhar. Aqui tem parte de piano e tem 2 tons, pelo que eu já vi, um em Ré bemol e outro em Ré maior. A gente pode disponibilizar os 2 tons depois, né? E dizer que os 2 estavam autorizados pelo próprio maestro, né? Um arranjo de New York, New York também, com parte para piano. Acho que dá para começar por aqui. A gente tem vivido momentos no estado e no próprio país de fomento à cultura, por meio de injeção de dinheiro para projetos novos, iniciativas novas e um leque mais aberto, né, essas políticas públicas, como é no caso a Política Nacional Aldir Blanc, proporcionando projetos que, se não houvesse esse recurso, não teriam visibilidade e não teriam a possibilidade de acontecerem. Um trabalho como esse, de 100 partituras, levou em torno de 350 horas para ser feito. Então não é uma quantidade de horas a desconsiderar. E quando você tem profissionais trabalhando com você e não pode remunerá-los, é muito mais difícil. Então, nesse contexto, o projeto veio e esse recurso pôde suprir essa lacuna. Por exemplo, projetos de shows que envolvem público, projetos de publicação de livro, que você pode fazer um evento de lançamento que pode abrir para as pessoas, ou que um espetáculo de teatro, ou um filme, enfim. Todos têm uma entrega que envolve uma plateia, uma quantidade maior de pessoas. Um trabalho de pesquisa, de catalogação, de acervo, de salvaguarda de acervo, não tem público, né? A não ser depois que a gente disponibiliza, e no nosso caso, uma disponibilização digital, que também não tem o livro físico para a gente poder fazer um evento com sessão de autógrafos, enfim. Então é muito importante que se registre que sem este recurso, este acervo de mais de 200 obras continuaria guardado em caixas. Esse arranjo das pastorinhas está com o carimbo da SCAR, ele foi regente da SCAR, que é a Sociedade Cultural Artística de Jaraguá do Sul. E está datado de 1979.
Vamos ouvir e revisar voz por voz. Então, vamos lá. O próprio programa tem o dispositivo, né? Pra gente isolar as vozes. Estou mutando contralto, tenor e baixo para escutar somente o soprano. Vou ligar o metrônomo. Deixa eu ver se está muito rápido. Tá bom. Sobre as etapas do processo. Então, primeira coisa, abrir este arquivo, que está numa caixa com bastante pastas. As pastas não estão organizadas. Às vezes tem uma subdivisão interna dentro de um plástico escrito parte instrumental, letra do próprio maestro. Aí você vai olhar e não tem o oratório de Natal lá dentro, enfim. Aí, essa primeira etapa, buscar esse arquivo, espalhar esse arquivo e escolher quais partituras vão fazer parte deste projeto. Escolhidas as partituras, começa o trabalho de editoração, que é quando eu sento na frente do computador, com as partituras impressas ou manuscritas, para transcrever o que está ali num programa com uma formatação padrão. Então, para ficar mais fácil, tamanho de fonte padrão, tamanho de notas padrão, distanciamento da pauta, como colocar as várias vozes, enfim, esse trabalho de editoração. Assim que termina a editoração, a gente separa os áudios das vozes para ir guardando esses arquivos em separado, soprano, contralto, tenor, baixo. Tem peças que tem 6 vozes, tem peças que tem 3. Às vezes não é o quarteto clássico, às vezes são 2 sopranos e 2 contraltos, 2 linhas de soprano, 2 linhas de contralto, ou 2 linhas de tenor para 2 linhas de baixo, enfim. Depois de editorar e separar os áudios, a gente ajusta essa editoração com todas as marcações originais da partitura. Às vezes tem observações, asteriscos que o maestro fez de como interpretar ou que tipo de entonação dar naquele momento, né, ou de interpretação. A gente copia isso tudo e faz um PDF, formata um PDF para poder disponibilizar esta partitura para qualquer pessoa. Feito isso, as partituras que têm manuscrito, a gente escaneia uma a uma para depois juntar nas pastas devidas, e essas pastas todas completas com a editoração, o manuscrito e os áudios, a gente sobe para um drive com um link aberto e disponibiliza este link na rede social da proponente, na bio do Instagram, fácil de encontrar, e num post específico que lançou este projeto. Fora isso, nós temos ainda no YouTube Post, o mesmo post, para tentar ampliar o alcance da divulgação, da comunicação. A assessoria de imprensa do projeto trabalhou no sentido de comunicar a imprensa tradicional, impressa, radiofônica, de blogs, portais na internet. Nós produzimos um artigo que foi publicado em pelo menos dois veículos de imprensa importantes no estado. E depois disso tudo pronto, então agora é esperar que as pessoas usufruam, que os pesquisadores utilizem, que os estudantes de música possam aproveitar esse material. Esse papel
é maior do que o normal, era um papel que se adquiria em casas de música, casas de partitura, ele vinha nesse tamanho padrão, acho que por causa de facilitar a leitura do maestro, né? Então, na hora de digitalizar tem que se certificar que não vai comer nenhuma bordinha, ou tem que fazer por partes e depois montar um PDF, né? Sobre a importância de se ter esse registro e de se fazer esse projeto. Trata-se do registro histórico de uma trajetória de uma pessoa de grande influência cultural, musical, e que reflete parte da história de um lugar, no caso, a cidade de Joinville e região. Com o levantamento dessas partituras e deste acervo, deixando público, a gente contribui e dá base para possíveis pesquisadores, historiadores, músicos, estudantes, regentes, enfim, outros interessados diversos que a gente não consegue nem dimensionar, terem acesso a esse trabalho, né? Normalmente a gente encontra registro de obras de figuras com expressividade nacional ou expressividade em grandes centros, né? Então, todo mundo sabe que existe um levantamento de obras de Heitor Villa-Lobos, que estão catalogadas, estão disponíveis. As obras do Antônio Carlos Jobim estão catalogadas e algumas disponíveis com linha melódica, outras até com piano, feito pela própria família, enfim. Então, sair desses grandes centros para focar numa cidade que não é pouca coisa no estado de Santa Catarina, né? Mas que não tem essa dimensão nacional, também contribui para esse legado, né? Então é o legado do maestro e o legado do projeto para as próximas gerações. É uma atitude, é um ato político e cultural para poder disponibilizar gratuitamente um acervo que faz parte da cultura, da identidade e da formação de diversas pessoas, diversas gerações, né, desde os anos 80, de músicos, ou mesmo de outras pessoas que não seguiram carreira na música, né? Porque quando se fala em coral universitário, por exemplo, que ele teve bastante atuação, os alunos daquela época se formaram em outra matéria, né? Em direito, em pedagogia, em medicina, em psicologia, e carregam consigo aqueles momentos de fruição, de integração e de aprendizado. Eu recebo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, manifestações de ex-coralistas dizendo: Marisa, que legal que a gente tem agora acesso a um material que foi do Melara. E aqui todas as pastas que eu separei por gênero, né? Por estilo. Então as canções brasileiras, deu 2 pastas, várias, né? Espanhola, os hinos comemorativos, de língua inglesa, outra de músicas brasileiras, tem uma canção japonesa em italiano e as sacras. 100 músicas. Quando eu imaginei fazer o projeto com 100 músicas, nunca tinha pego um volume desse tamanho para fazer. Eu imaginei que isso fosse transcorrer mais rápido. Não foi o que aconteceu. Algumas dificuldades que eu encontrei no decorrer do caminho. Partituras incompletas, das que tinham sido catalogadas para serem publicadas agora. Arquivos que só tinha digital, porque além do acervo físico, eu também recebi um HD com todo o arquivo digital do maestro. Ele utilizava o Encore para poder editorar as partituras,
e este programa não roda no meu computador, no sistema iOS. Então eu tive que pedir o computador emprestado do marido para poder abrir num programa antigo que não permite impressão. Então eu tinha que trabalhar com 2 telas para poder fazer a transcrição, copia-cola com os olhos, né? Pra, notinha por notinha, para poder fazer a partitura. E isso foi me tomando muito mais tempo do que eu imaginei. Além disso, a minha resistência física de muitas horas sentada fazendo uma mesma coisa se mostrou completamente ineficaz. Eu achei que eu pudesse, vou fazer mais 6, 7 músicas por dia. Não é possível. Não consegui. A cabeça começa a confundir coisas, o ouvido fica cheio de sons, você precisa parar de tempos em tempos para poder renovar, se abastecer de novas energias para voltar e começar tudo de novo. E eu não gosto de começar e não terminar aquela música. Então, dependendo da peça, por exemplo, Sonho, uma peça italiana, gravada pelo Andrea Bocelli, que tem um acompanhamento de piano. A música é gigante, eu já não lembro quantas páginas, mas a parte do piano bastante trabalhada, com muitas notas, além das 4 vozes, e acho que tem uma linha de solo também. Essa peça eu não conseguia acabar e aquilo foi me esgotando, né? Eu já estava cansando de pegar aquela música, mas na hora que termina é assim uma alegria de ver aquilo, nossa, eu consegui terminar essa peça. Então passamos por essas questões, né? E é isso, um trabalho que se mostrou mais dispendioso do que previsto originalmente, né? Os recursos ficaram escassos, então a gente entrou com recursos próprios para dar continuidade ao projeto, pelo tanto de horas trabalhadas, né? Mas está aí, e a felicidade é grande de ver o filhote nascido, criado, né? E agora vamos ver como que a gente se encaminha para as próximas etapas, que eu gostaria muito de dar continuidade. Não só de fazer o levantamento das obras que faltam, mas de revisitar esse material que agora a gente está entregando para uma futura revisão, publicação impressa, distribuição gratuita, esse tipo de coisa. Isso ia me fazer muito, muito feliz. Esse trabalho eu creio que também tem uma importância relevante para corais locais e corais do estado, amadores ou não, que desejam ampliar o seu repertório, né? Então, cada arranjador, cada músico tem uma assinatura, uma identidade estilística, né? E não é diferente com Melara. Então, aproveitar as partituras que estão sendo disponibilizadas para incorporar no repertório de algum coral, né, ou de corais do estado, pode ser uma maneira de diversificar a interpretação, a sonoridade, em termos de colocação das vozes, acordes escolhidos para determinada música, mas também ampliação de repertório no sentido de músicas originais, autorais do Melara, que não são conhecidas do grande público, né? Ele tem algumas canções brasileiras, algumas em escrita um pouco mais moderna, sem número de compasso, por exemplo, em tom de cânone, né? E tem algumas peças sacras escritas em latim, que ele compôs. Então, para eventos específicos, né, às vezes um feriado, alguma solenidade, ou mesmo para coros sacros, né, essa diversificação de repertório é super bem-vinda, acho que benéfica, inclusive. Então, esse foi o meu depoimento, esse relato das etapas pelas quais a gente passou, a importância que isso teve e que eu acredito que terá daqui para frente, agora que elas estão públicas, e na esperança de que eu consiga recursos para continuar catalogando até finalizar o levantamento completo das obras dele. É isso aí.